Tá com tempo, Marquinhos? Tamo aí. Então vamos lá. Vamos administrando. Vamos administrando o tempo deixa aí. eu fazer uma pergunta. É impressão minha ou você foi contra o modismo nesse momento na Copa do Mundo em relação a jogar com goleiro com os pés? É uma impressão minha ou não, você... tu tá correto. Porque assim, o Roncalha, ele tem o chute, né, chuta mais forte, tem o passe, e o William, né, tem o Guita também, enfim, mas você escolheu pelo William. O William que jogou no Jack aqui, foi campeão também, hoje está jogando fora do Brasil. Como que foi essa escolha? Primeiro dizer que vocês estão bem preparados, né? Vocês vieram bem preparados, assim, porque as perguntas são muito legais. Obrigado, querido. Olha só, a tua pergunta tem uma profundidade e que vai me permitir dizer do que era o sentimento da seleção brasileira. Quando eu opto pelo William, eu não faço uma escolha sozinho, porque eu respeito muito também a comissão técnica, enfim, o Fred, que trabalha diretamente com os goleiros. Eu entendi há muito tempo que nós precisávamos criar uma plataforma mais coletiva. Nós temos dois grandes goleiros, né? O Guita e o Roncalho, que fazem uma função com os pés, são os melhores do mundo nessa função. Mas a nossa equipe era muito dependente deles. Eu encontrava muitas vezes situações onde nós tínhamos uma dificuldade, às vezes, para sair de pressão e nós botávamos a bola como se nós estivéssemos transferindo a responsabilidade. Eu achava isso perigoso e eu tratei de ir desacostumando a nossa equipe a fazer isso. Nós tínhamos que assumir responsabilidades coletivas. Você foi fazendo aos poucos isso, de acordo com os amistosos? Sim, isso foi em doses homeopáticas, vamos dizer, porque eu entendo também que qualquer medida drástica, né, de mudança, ela causaria impacto. E o William, a presença do William, fez com que nós nos conectássemos mais coletivamente e que nós tivéssemos um jogo de um volume maior, que nós tivéssemos uma posse de bola mais efetiva, que a gente conseguisse envolver mais o adversário, que nós conseguíssemos fazer o tradicional jogo de futsal, que é um jogo de enfrentamento 4 contra 4. Os goleiros, eles funcionam bem e eles devem funcionar estrategicamente, mas houve uma dependência tão grande nos últimos anos no futsal em jogar com os goleiros que muitas equipes e muitas seleções optam por ter um goleiro que joga bem com os pés e não defende tão bem. Eu digo, pô, deve ser o contrário, né? Inverteu. Vamos, né? Eu acho que nós temos que pensar o contrário. Eu quero um goleiro que jogue, defenda bem, depois se ele puder me apoiar. Então, o protagonismo do William no Mundial, ele também se dá em face ao coletivo, que protegia muito ele. Veja que nós somamos 6 gols em 7 jogos no Mundial. 6 gols. É uma média baixíssima, difícil de ser batida. Por quê? Porque além do William fazer as boas defesas, tinha um sistema que protegia muito ele também. Nós não éramos muito atacados com a bola chegando nele. Então é um organismo. Veja que a tua pergunta viaja assim para várias direções. É um organismo que não pode ser montado em 2, 3 convocações, que não pode ser montado em 2, 3 meses. É um organismo que foi montado durante um ciclo de 7 anos. Eu pensava dessa forma e eu fui construindo dessa forma tudo ao redor dessa ideia de ser mais coletivo, porque eu não tinha na minha seleção um Falcão. Olha só. Eu tinha na minha seleção grandes jogadores individuais, mas que eram complementares. Eles se juntavam para fazer aquilo que o outro não fazia tão bem. E a gente viu uma era que decidia muito jogo individualmente, né? E isso não tem mais no futsal. Não tem no futsal mundial isso. Então é um novo Swift, vamos dizer assim. Nós precisamos estar mais voltados à parte coletiva. Massa. E aí, Cog? Essa nova era, a gente até falou um pouco ontem, né, sobre isso, que antigamente a gente acompanhava jogos de futsal, o próprio placar dizia isso, era 18-2, era 15-12, sei lá, era muito gol. Hoje em dia a gente vê jogos de 1-0, cara, né? No futsal é uma coisa não muito comum, mas tem acontecido cada vez mais frequente. Mas outra coisa que eu queria falar, você como já profissional de educação física também, cara, uma coisa que eu queria perguntar, o Data ontem lembrou muito bem também no programa, a gente recebeu no estádio uma época o Ney Vitor, também técnico aqui, muito campeão no Paraná, e ele falou uma frase bem interessante, né, dessa diferença do cara que joga a bola e do cara que é atleta. Tem muito essa diferença. Obviamente que para chegar na seleção, o cara ele tem que chegar voando, né?